Como é que no grupo de amigos que você tem, vocês conseguem definir o canalha-amor? O cara, entendeu? Tipo assim, Cara, o pegador. O pegador é o que tiver a mulher mais bonita. Mas é uma mulher fácil. ou são várias mulheres que você enche assim a mão? Ou Se duas. você tiver Uma Ana Hickman vale por 10. Uma Ana Hickman vale por 10. Ô, Brito, O canalha se apaixona. Unidade dividida. tem mais uma coisinha aqui, olha só. É guerra mesmo, ó. Se estiverem em números iguais, podemos lutar. Se estivermos inferiores em quantidade, podemos evitar. Se formos desiguais totalmente, podemos fugir. Não entendi essa Como pergunta. assim? Explicar melhor? Seu exército de canalhas. Você tem sempre um amigo, um parceiro ou alguns amigos seus que sempre saem juntos, que Solidários, bebem. né? Exatamente, Claro. sempre É verdade estão juntos. isso. E mulher quando tá em grupinho também às vezes é complicado. Por quê? Porque se você vai pra uma mulher conversar com ela e não agradar as amigas, você tá perdido. Dançou esse cara aí. Porque mulher Gostei tem muito dele. disso, de uma falar pra outra e faz já aquele marketing. Olha que cara legal, Que cara simpático. folgado, esse cara Agora, é se ela folgado. fala assim, meu, esse cara é muito chato, a outra fala, é mesmo? Esse cara é terrível. Torrou. Aí tem Estigmatizou, bom. pode ir Agora, embora. o canalha se apaixona? Claro, se apaixona, E aí, como é que é? Porque o canalha, ele tem todas essas técnicas, ele faz tudo isso pra quê? Pra ele arranjar uma mulher que ele goste, pra ele arranjar alguém legal. Claro, ele E por que demora chega tanto? uma hora, porque é difícil de achar, viu? É difícil. Então Mas a peraí, gente vai você está querendo tentando. dizer que lá no fundo, depois de percorrer todos esses campos de batalha, depois de muitas mulheres, depois de encher várias agendas, o futuro do homem canalha, do homem cafajeste é encontrar aquela. Exatamente. Não é uma, é a. É aquela. É verdade? É. Eu gostaria muito de saber o que é que a Rosane Monteiro, que é a autora desse livro que está na minha mão aqui, Sua Excelência o Canalha. Isso é muito bom. Ela está dando risada, eu não sei se ela está gostando, ela está simplesmente querendo engolir aqui, dar um pau aqui nesse canalha, confesso. A Rosane Monteiro, ela é jornalista. Então, ela é autora desse livro. Foi o melhor chute que eu já tomei na minha vida, diz a Rosane Monteiro, autora do livro. Ela conta que todo o processo de fora que ela levou, pouco depois de receber o convite para morar junto com ele. Está tudo nesse livro aqui. Depois de o namorado terminar com ela, resolveu viajar e durante a viagem escreveu um manual para identificar canalhas com todas as coisas que ele me dizia, e eu me lembrava ela falando aqui. Ô Rosane, o que você achou de tudo que foi dito, pelas explicações, as táticas de guerrilha aqui do nosso cafajeste convicto? Essa pessoa é ótima. Eu tô rindo também muito. Primeiro que é engraçado demais a forma. A arte da guerra, você é um perigo. Eu tô com medo de você. E faz sentido, exército, bate em retirada, distância, que medo. Mas tô rindo muito porque eu tô reconhecendo demais um monte de bobagem que eu ouvi e que a conversa na qual eu caí, na verdade, entendeu? E tô rindo por isso, que tava caindo ficha. Que Você caiu uma vez, duas vezes, três vezes, muitas vezes? Esse caso do livro, quer dizer, esse é o pior caso da minha biografia, porque ele veio sem crachá. O Como Daniel assim? tem crachá. É. Esse veio intelectual. Intelectual, viu? Então, quer dizer, Vida, intelectual tem a grande chance de ser um homem canalha. Porque olha pra você e cita Proust, sabe? Ele sabe chegar. Poesia, né? Ele sabe, cara culto, né? É. Sedutor, né? Aquela coisa. Mas no caso específico, por que veio sem crachá? Porque em algum momento ele falou em morar junto, ele falou em casar, não casar formalmente, mas morar junto. A gente foi construindo uma rotina prática de morar junto. Falei com a família, falei com as amigas. Em algum momento, por telefone, ele, uma discussão qualquer, besta, jogou na lata. Não dá mais. Quanto tempo você ficou com ele? Foi pouco tempo demais, foi uma paixão, foi acalmando, e a gente foi se envolvendo, e ele veio falando em morar junto. Mas quanto tempo, assim, um ano? Desculpa, acabei não respondendo. 6 Não, pouco meses? tempo, tudo durou menos de um ano. Menos de um ano. E hoje você consegue, por exemplo, para outras mulheres não sofrerem esse tipo de desamor, enfim, de desafeto, você tem uma listinha básica de como fazer aquele raio-x do homem canalha? Para poder identificar ele de uma forma rápida? Muito. Ou pelo menos nos que diz. primeiros dias? Primeiro que vai falando em... no primeiro dia, primeira ok. noite, depois do jantarzinho romântico, no fim da noite. Olhou pra mim, o que você pretende com a nossa relação? O quê? Juro? Na primeira noite? Primeira. Ele perguntou isso pra você? E eu fiquei assim... Você tá reconhecendo. Você tá reconhecendo. Mãe. Que relação não tem 12 horas? E aí você ficou encantada. Não. Aí eu fiquei... Pé atrás.
falei, pô, né? Pé atrás, mas depois eu fiquei pensando assim, será, meu Deus, que eu vou dar essa sorte, entendeu? Encontrei minha alma gêmea. Aí fui caindo, a partir daí... E como é que a tática que ele usou com você e que você foi caindo e que está nesse livro aqui? Resume pra gente quais foram as estratégias que ele utilizou e que você não percebeu e foi caindo. Esse enlouquecimento, não falou do sorriso, porque essa é de doer também, né? Mas, não falou de sorriso, mas falou de, sei lá, que poeta clássico que eu adoro e que lembrou de mim. Sabia que você gostava daquilo. Então, assim... E eu, às vezes, acho que aquilo, como você diz, vai saindo, assim, naturalmente. Eu não acho que... Você traçou um plano, né, de guerra. Eu não sei se ele é arte da guerra. Parece que sai naturalmente para seduzir. É um romântico, é um poeta. O cara é um poeta. Mas, assim, sem compromisso com o que diz. Entendeu? Agora, vamos morar junto, vamos fazer isso. Quando que você sacou que ele era um canalha? Quando ele me despachou por telefone, acabou tudo. Só no momento que ele terminou com você? E isso foi quando eu comecei a escrever, na verdade, um blog. Que aí eu fui botando o blog para desabafar na viagem e tal, e depois virou livro. Qual que foi a desculpa? Era uma discussão qualquer sobre uma coisa que a gente ia fazer no fim de ano e tal. E tinha que ver como é que ia fazer com os filhos dele e tal. Você é uma namorada muito trabalhosa. Essa eu nunca Você é tinha uma ouvido. namorada muito trabalhosa. Porque tinha que pensar muito, sabe? Tinha que ver como é que ia fazer com a família, não sei o que e tal. Eu falei, cara, há uma semana a gente ia morar junto, como assim? Aí cobrei, aí as frases eram as seguintes. Essa foi deliciosa. Eu falei isso porque foi você quem me envolveu. Aí deu um nó na minha cabeça. Eu falei, Ele te seduziu e depois desmontou o castelo. exatamente, foi o que fez. Nesse livro, que seria assim uma espécie de contramanual, o manual dele é a arte da guerra. Como é que você se prepara para fazer das mulheres reféns do seu exército? Já esse aqui...